Gratos por tudo, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Já fica de pé, né, pessoal? Graça e paz, meus irmãos. Vamos para o capítulo 16 de 1 Coríntios, continuando, estamos terminando, com a graça de Deus, no início do mês que vem, essa epístola. Nós vamos então para o verso de número 5 ao verso de número 9. Será a perícope a expor hoje pela manhã. 1 Coríntios, capítulo 16, verso número 5 ao verso número 9, são poucos versos. Diz o seguinte: Eu irei visitar vocês por ocasião da minha passada pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. E bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês, para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer, porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. Uma breve palavra de oração. Pai, é Tua lei, Senhor, os Teus mandamentos, e rogamos bondosamente, Senhor, que ilumines as nossas mentes, para compreendermos as verdades aqui reveladas, que elas nos edifiquem, nos exortem, que elas nos consolem, Senhor, para a glória do Teu nome, ó Deus. É isso que te pedimos. Amém. Poder sentar, irmãos. Chegamos ao último domingo do mês e de maneira inerente nós somos instigados a realizar uma retrospectiva do período que transcorre, ao mesmo tempo em que iniciamos a elaboração de planos para o ano vindouro. No meu caso, identifico a necessidade de aprimorar-me em graça e em conhecimento, além de conferir uma atenção à esfera familiar, no âmbito do ministério que me é confiado. Delineei estratégias para as exposições dominicais, os estudos semanais, os encontros de casais, as reuniões com jovens, as visitações, as leituras, inclusive focando no mestrado no ano de 2024. Até mesmo os temas, eles já estão traçados, sendo meticulosamente ajustados. Todo o processo está sendo cuidadosamente concebido e organizado, antevendo-se uma série de novidades a serem implementadas no ano de 2024. Eu presumo que, de maneira semelhante, você já tenha realizado ou esteja em processo de elaboração de seus próprios planos, seja relacionado à mudança na escola de seu filho, ao nascimento de uma criança, à troca de um veículo, à compra ou venda de um imóvel, à reforma domiciliar, à viagem anelada, ao ingresso na faculdade ou à gestão da vida financeira. É natural que, diante de um tempo como esse, nos encontremos imersos em uma multiplicidade de considerações, culminando na elaboração de um planejamento. Alguns, porventura, possam conceber tal comportamento como uma manifestação de ansiedade. Entretanto, irmãos, embora sejamos instados a mergulhar em um mar de inquietação, o ato de planejar revela-se essencial na construção humana. E nesse sentido, vale observar que até mesmo o apóstolo Paulo empreendia o exercício do planejamento. Após uma extensa argumentação teológica acerca da doutrina da ressurreição, a parte final da carta ela foi introduzida. Inicialmente, Paulo dirigiu sua atenção à coleta, como nós vimos, que estava destinada a socorrer os irmãos carentes em Jerusalém. As orientações, vocês observaram, foram claras.
Assim como foi prescrito às igrejas da Galácia, Corinto deveria separar contribuições de acordo com a prosperidade de cada um, entregando-as no dia do Senhor. Estas seriam enviadas à Judéia por meio de representantes escolhidos pela própria igreja. Este era o plano delineado por Paulo para assistir os irmãos necessitados. No entanto, o apóstolo Paulo também tem outros planos. No momento da redação da carta, Paulo encontrava-se em Éfeso, onde pretende permanecer, pelo menos como ele diz no próprio trecho, até o Pentecostes. Contudo, seus planos incluíam a visita à igreja em Corinto. E conforme suas intenções, ele não optaria pela rota mais rápida, mais curta, que seria a rota marítima, uma vez que de Éfeso para Corinto existia uma rota marítima e também o porto de Corinto dava um acesso muito rápido à cidade. No entanto, ele, embora pudesse optar por essa rota marítima, ele diz que vai passar pela Macedônia, ou seja, a estrada dele será uma estrada geograficamente pela cidade de Éfeso, subindo até a Macedônia para depois chegar na cidade de Corinto. E como ele mesmo diz, ele pretende passar grande parte do verão e o início de outono lá na Macedônia, e ele diz: a minha expectativa é que eu passe o inverno com vocês. Isso revela, irmãos, que Paulo era uma pessoa meticulosa em seus planos e ele está longe de ser acusado de ansiedade. Portanto, Paulo planejou, e planejar não é algo condenável. Contudo, Paulo tinha a plena consciência de um aspecto que frequentemente nos escapa: se o Senhor permitir. Embora tenha elaborado seus planos com precisão, ele reconhecia que a realização deles estava sujeita a planos maiores e soberanos, planos estes que não estão sob o nosso controle. Logo, é prudente continuar fazendo planos e organizando as coisas, mantendo sempre a consciência de que a concretização não depende de nós, mas do Senhor da história. Então, este é um princípio importante dentro do texto de hoje e que nós vamos observar a partir de agora. Então, após expor os seus objetivos, os seus planos de assistência aos irmãos necessitados das igrejas de Jerusalém, Paulo ele esboça o seu interesse, a sua intenção e os seus planos de visitar a cidade de Corinto. Volte novamente para o verso de número 5. Irei visitar vocês por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo passar pela Macedônia. O itinerário planejado encontra-se delineado como Paulo tem mostrado. E embora Éfeso esteja próxima ao mar Egeu, Paulo especifica que sua jornada será por terra, atravessando a Macedônia. Essa região, para que vocês possam ter a noção do interesse de Paulo em subir para a região da Macedônia, é porque na Macedônia se encontravam as igrejas de Filipos, Tessalônica e Bereia. E já se passaram alguns anos desde sua última visita à Macedônia, indicando, conforme ele mostra, que ele pretende passar o final da primavera e o verão entre eles. É interessante que a expressão usada por Paulo, passar por, não implica uma estadia breve, mas sugere que sua presença ela vai demandar algum tempo, pois ele tinha a intenção, conforme a estrutura do texto, de não só passar pelas igrejas, mas de supervisioná-las. Paulo está dizendo que antes de chegar a Corinto,
ele precisa passar na Macedônia, porque ele pretende supervisionar as igrejas que lá estão. E aqui isso é um aspecto muito importante dentro do texto, porque embora Paulo pudesse optar pela rota marítima, encurtando sua viagem a Corinto, Paulo escolhe o caminho mais longo, o caminho da Macedônia, porque ele pretende fazer uma supervisão na igreja ou nas igrejas daquela região. Devemos entender uma coisa, irmãos, isso não implica que Paulo assumisse um papel de bispo, presidente, sobrepondo-se aos pastores locais, como alguns imaginam que aqui contém uma evidência de um governo episcopal, ou seja, onde um pastor está acima de todos os outros. Na verdade, irmãos, o que Paulo está dizendo é que a compreensão que a igreja deveria ter é que ele não é um bispo presidente, mas que como pastor da igreja, ele também tinha uma função importante. Ele tinha a função não só de plantar, mas ele tinha a função de supervisionar. É interessante que em Atos, no capítulo 20, verso 28, após os episódios que acontecem lá em 19, na cidade de Éfeso, ao orientar os presbíteros da igreja, Paulo afirma o seguinte: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A palavra grega usada aqui, traduzida como bispo, ela denota aquele que supervisiona, aquele que é supervisor do rebanho. E um ministro do Evangelho, ele não pode negligenciar esse aspecto que Paulo está implicitamente colocando aqui. Embora seja vital, nós entendemos perfeitamente que seja vital delegar responsabilidades, isso não exclui, melhor dizendo, a importância da supervisão. Ilustrando isso como exemplo, em um congresso recente de jovens, a qual eu fui convidado, eu testemunhei situações nada edificantes. Ao final do evento, o pastor local expressou o seu desagrado, indicando que a falta de supervisão havia contribuído para tais acontecimentos. Pastores, irmãos, não podem perder de vista essa questão crucial. Pastorear também implica supervisionar o rebanho. Paulo não somente fundou a igreja, mas ele estava indo para supervisionar as igrejas da Macedônia. Da mesma forma, irmãos, a igreja deve entender que não pode se estranhar quando o ministro do Evangelho busca esclarecimentos, agenda visitas, questiona assuntos ou exorta sobre situações específicas, pois está dentro da competência do ministro. Ele não somente é um pastor, aquela docência ou docente da igreja, mas ele também é o supervisor. Ele ensina e supervisiona para ver se a igreja ela está aplicando o ensino que tem sido dado pelo Senhor. Portanto, irmãos, nós não podemos, os ministros não podem se omitir nesse processo de supervisão. Por isso que Paulo diz: eu vou a vocês, mas eu tenho que ir na cidade da Macedônia, na região da Macedônia, porque ele lá vai supervisionar as igrejas que estão na Macedônia. Posteriormente, geograficamente falando, a cidade de Éfeso ficava aqui embaixo, mais próximo de Jerusalém. Ele vai subir, chegar na região da Macedônia, depois ele vai descer para a cidade de Corinto, que é a sua intenção. Veja o verso de número 6. E bem pode ser que eu me demore, ou mesmo passe o inverno com vocês,
para que vocês me encaminhem nas viagens que eu tenha de fazer. Observando, irmãos, atentamente, percebemos nas duas frases, conectando o verso 5 e o verso de número 6, que Paulo tem um profundo anseio em dedicar um período significativo à igreja de Corinto. Ele vai passar um tempo na Macedônia, mas ele vai, com toda certeza, passar um período na cidade de Corinto. Então, apesar da necessidade de visitar a Macedônia, o tempo destinado lá será inferior à sua permanência com os coríntios. Estima-se que o período do inverno em que Paulo pretende ficar na cidade de Corinto, uma vez que era impossível transitar nesse período, Paulo diz, em média, eu devo ficar com vocês 3 a 4 meses. Isso sugere que Paulo pretende assim ficar um bom tempo na igreja de Corinto. Lembre-se, nós estamos falando da Macedônia, que tinham 3 igrejas, e agora nós estamos falando da cidade de Corinto, que tinha uma igreja. E Paulo diz, eu vou passar um bom tempo com vocês, provavelmente o inverno, entre 3 a 4 meses. Por que isso? Isso sugere, irmãos, considerando as demandas da igreja, Paulo está muito preocupado com a condição em que encontrará a comunidade quando chegar, levando em consideração a possibilidade de ficar lá mais um tempo para resolver os conflitos presentes na igreja local. Não é à toa que Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Corinto para tratar de muitos problemas. Paulo em seguida vai escrever outra carta, ou seja, a igreja de Corinto é uma igreja diferente de todas que ele vai passar. Por isso que ele carece de um maior tempo, um tempo considerável para supervisionar aquela igreja. É interessante, irmãos, Paulo vai passar por uma região com 3 igrejas, mas ele vai dedicar maior tempo a uma região que tem o menor número de igrejas. Não podemos, irmãos, negligenciar essa questão, uma vez que muitas igrejas sobrecarregam seus pastores, levando-os a interromper as atividades naturais do ministério para resolver uma variedade de situações. Imaginem que aquele caso em que um irmão colocou outro na justiça, se eles tivessem parado, conversado, teriam evitado o tipo de questionamento ou transtorno para o seio da igreja. Então, irmãos, não estamos afirmando aqui que uma igreja ideal é uma igreja isenta de problemas. Não, a igreja de Cristo tem problemas. Mas notem o referencial aqui, a igreja de Corinto, ela é uma igreja com problemas por todos os lados. É problemas de relacionamento, problema de divisão, irmão botando o outro na justiça, jovem tendo relacionamento com a madrasta, divórcio, relacionamento com ímpio, problema com Santa Ceia, problema com culto, problema com dons. Ou seja, parecia que os problemas eram tipos de câncer que estavam permeando a vida daquela igreja. Então veja que igreja diferente, com todos os problemas, com problemas por todos os lados. Agora, isso não é normal. Contudo, irmãos, em muitos lugares, igrejas problemáticas tendem a consumir o tempo pastoral com questões desnecessárias, que poderiam ser resolvidas sem a necessidade de intervenção pastoral. Considere-se, irmãos, por exemplo, que situações como disputas entre casais por motivos triviais ou desentendimentos que exigem visitas pastorais ou brigas por causa de xícaras postas à mesa, muitas vezes poderiam ser resolvidas por meio de um diálogo maduro, por meio de um diálogo onde 2 pessoas maduras poderiam conversar, se entender e, baseando-se na Bíblia, corrigir os problemas.
Assim, irmãos, é imperativo que a igreja adote uma abordagem sábia e reconheça que o pastor, ele enfrenta inúmeras demandas sérias que precisam concentrar os seus esforços e muitas vezes tem que parar para atender meninice, pecados de infantilidade, e a igreja precisa ser madura nesse aspecto. Então, Paulo vai também supervisionar a igreja de Corinto para tratar dos problemas e vai ter que demorar lá, porque são muitos. Paulo tem que corrigir muita coisa que está acontecendo na igreja de Corinto. Mas ele explicita também um motivo surpreendente e quero chamar a sua atenção, porque ele diz assim: para que vocês possam me ajudar na minha viagem até que eu vá. Qual é o fato curioso desse texto? Surge a pergunta, irmãos, por que Paulo, vocês lembram, que abriu mão dos rendimentos pelo Evangelho, agora está dizendo que precisaria de uma ajuda para as suas viagens? Provavelmente, irmãos, por trás dessa excitação está o desejo de levar a coleta a Jerusalém, óbvio, e posteriormente ele vai visitar Roma. Agora vamos entender o seguinte: o verbo que está posto no texto, que foi traduzido como vocês me encaminhem nas viagens, ele é um termo técnico que ele descreve alguém que está recebendo a providência de alimento, dinheiro e companhia de viagem para garantir uma chegada segura e bem-sucedida ao destino. Não é interessante, irmãos, que Paulo tenha usado esse verbo? E a intenção de Paulo é que ele, quando seguir viagem, ele quer contar com a ajuda da igreja para levar alimento, dinheiro, vestes e até companhia na viagem. Vamos entender, irmãos, apesar de ter recusado receber dinheiro durante sua permanência para oferecer o evangelho sem cobrar nada, como nós vimos no capítulo 8, Paulo está agora oferecendo uma oportunidade de auxiliá-lo em suas novas viagens, chamando a igreja para que a igreja se envolva no ministério apostólico. Isso demonstra, irmãos, que o apóstolo não apenas se propunha a abordar os problemas internos da igreja, mas também ele está propondo a restauração do relacionamento entre ele e a comunidade. Matthew Henry, ele destaca que, abre aspas, ele esperava que sua permanência entre eles curasse seus temperamentos facciosos e os reconciliasse com ele e com o dever que tinham. Vamos entender, irmãos, ao orientar os presbíteros de Éfeso, Paulo antecipou que após sua partida surgiriam lobos vorazes no meio da comunidade, inclusive entre os próprios membros, falando coisas pervertidas para desviar os discípulos. Ele sabia que seria natural que os opositores do evangelho se manifestassem dentro da própria igreja, uma realidade que ele experimentou em Corinto, onde até mesmo pregadores rivais surgiram em desprezo a Paulo. Nós vimos que Paulo era uma figura desprezada pela igreja. Ele era rejeitado pela igreja. Existiam brigas em torno dos pregadores, e os pregadores prediletos era Apolo, era Cefas e não Paulo. Mas interessante, irmãos, que Paulo tem essa plena consciência de que ele vai se deparar com situações conflitantes. No entanto, o desejo dele é que esses conflitos não existam mais, que a igreja possa auxiliá-lo, possa assisti-lo. Irmãos, a obra do evangelho inevitavelmente cria adversários, sendo esta uma consequência esperada
ao proclamar a verdade num mundo repleto de inverdades. É natural que surjam inimigos do Evangelho. Contudo, irmãos, como diz o puritano Matthew Henry, um dos desafios mais significativos para um ministro fiel, muitas vezes não é a oposição externa, mas a interna. São aqueles que, estando na igreja, tornam-se descomprometidos com o Evangelho e passam a opor-se tanto à mensagem quanto ao ministro que a proclama. Em relação, irmãos, à comunidade de Corinto, muitos viam Paulo como um mercenário, nós vimos isso. Outros viam Paulo como um orador deficiente, ele não era um bom pregador. Outros diziam que ele era desprovido de carisma, caracterizando assim Paulo como um impostor. Muitos rejeitaram Paulo e preferiram Apolo e Cefas. Eles não queriam o pastoreio de Paulo. Tal dinâmica, irmãos, é comum em diversas igrejas, onde ministros, e entendam, ministros fiéis, não é essa coisa que tem por aí não, a gente está falando de pastor de verdade. E muitas igrejas, onde ministros estão enfrentando desafios causados por indivíduos que, por razões muitas vezes não fundamentadas nas Escrituras, perturbam o ministério pastoral. O ministro, ao tentar pastoreá-los, frequentemente encontra resistência e rebeldia, levando alguns pastores, inclusive, a preferirem mudar de igreja em vez de enfrentar tais oposições. Quantos ministérios não teriam sossego se os tais fossem embora? Quantos pastores não teriam suas almas aliviadas se esses perturbadores, opositores carnais, seguissem suas estradas? Quantas igrejas não viveriam em paz se os tais fossem embora de uma vez? E aí eu pergunto, meu irmão, acaso és uma ovelha em busca de pastoreamento? Ou és alguém que está aqui simplesmente para trazer descontentamento? Estás aqui para ser pastoreado? Estás aqui para ser supervisionado? Ou é simplesmente um crítico? Irmãos, existem pessoas no seio da igreja que não contribuem em nada, não fazem nada, espiritualmente são sofríveis, no entanto são musculosos em suas línguas para deferir golpes contra a igreja e contra o ministro de Cristo. São pessoas que rapidamente conseguem enxergar defeitos, conseguem fazer críticas. É bom, irmãos, refletir sobre essa questão, porque não que a igreja não possa discordar do ministro do Evangelho. Paulo mesmo chegou a ter uma discussão com o seu companheiro, se dividiram após essa discussão. O problema é que muitas vezes essa postura questionadora, rebelde, é fruto de corações pecaminosos, de um coração rebelde, de um coração que não tem compromisso nenhum com a verdade. E eles se escondem, criticando os líderes da igreja, os pastores da igreja. Devemos tomar cuidado com isso, irmãos. Devemos tomar muito cuidado com isso. Eu já vi pastor dizer no púlpito: ou eu que sou bode, ou vocês que são bodes. E os ministros precisam ter coragem para enfrentá-los.
É preciso ter coragem para expulsá-los, porque muitas vezes não estão comprometidos com a verdade. E a igreja deve tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes é um pequeno grupo, mas é um pequeno grupo que mina o ministério do pastor. E em muitos casos práticos que eu conheço, pastores fiéis que abandonam suas igrejas, se submeter na providência divina, mas como eles mesmos dizem, é melhor a paz do que submeter a certas coisas que acontecem com esses pequenos grupos dentro das igrejas. Paulo, irmãos, está tentando uma reconciliação com a igreja, entendendo a dinâmica, a divisão que existia em torno dele. Uma igreja fundada pelo apóstolo, existiam muitos que eram contra o apostolado de Paulo. Mas observe um princípio aqui bem interessante, irmãos. Há um ponto crucial aqui, fundamental, central dentro desse texto. No versículo 6, Paulo, se você observar bem, ele diz assim: e bem pode ser que eu me demore. Parece que ele não está expressando uma certeza, mas uma previsão. A frase subsequente, iniciada com um porquê explicativo, indica que ele sentia a necessidade de passar tempo com eles, e isso implicaria não fazer apenas uma visita rápida. Veja o verso 7, que ele diz assim: porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Veja, irmãos, apesar de parecer uma contradição à primeira vista, recordamos que nós iniciamos a exposição sobre os planos de Paulo. Paulo tem a intenção de visitar a igreja de Corinto. E o planejamento, ele é válido, mas o tom que ele coloca aqui não é um tom de incerteza, no sentido de que ele não está consciente do seu planejamento. É porque Paulo agora mostra que, apesar dos seus planos, ele tem uma perspectiva que transcende esta vida. Por isso ele acrescenta a ressalva: se o Senhor permitir. Em última instância, os planos de Paulo estão sujeitos à soberania de Cristo. Então vamos lá. Paulo estava de fato traçando planos, o que é aceitável. No entanto, ele reconheceu acertadamente que seus planos poderiam ser frustrados pelos desígnios divinos. E, inclusive, isso não vai acontecer. Paulo não vai passar esse período na igreja, ele vai dar uma passada rápida, e os opositores dele vão dizer: ó, eu não disse, ele é um impostor. Paulo, quando escreve a segunda carta, Paulo vai exortar a igreja sobre isso, para dizer: ó, eu não menti, minha intenção era ir, mas o Senhor não permitiu, eu tive que fazer outro percurso. E ele vai exortar a igreja por isso, porque a igreja vai usar esse desejo dele, essa escrita dele, para acusá-lo de falso, porque ele disse que ia passar o inverno lá e não passou. Ou seja, o projeto de Paulo era um projeto louvável, mas ele dizer: o Senhor pode frustrar os meus planos. Como isso é importante, irmãos, porque mesmo quando nossos projetos são louváveis, como foi o interesse de Paulo, eu vou viajar para supervisionar as igrejas. É imperativo não esquecermos que acima de nossos interesses estão os planos divinos. Olha, Paulo já tinha experiência disso. Paulo já experimentara a proibição pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo não permitiu que ele pregasse.
Em Corinto, ele, quando estava pensando em sair, o próprio Senhor apareceu a ele e disse: não saia desta cidade, porque eu tenho muitos do meu povo nela. Ou seja, em muitas ocasiões, os planos precisaram ser ajustados, mudados pela ordem do Senhor. É necessário, irmãos, planejar. Deus, em sua eternidade, planejou criar, sustentar e prover a redenção do homem. Quem somos nós, então, para negligenciar isso? Sim, como homens, como servos de Deus, filhos de Deus, nós devemos planejar, inclusive planejar as atividades relacionadas à igreja de Cristo. Veja, Paulo estava planejando sua vida, sua dinâmica com relação às igrejas. Líderes desprovidos de planejamento não seguem o exemplo do mestre. Contudo, irmãos, é vital lembrar que nossos planos nem sempre se concretizarão, pois existem planos maiores. Muitos dos planos para o próximo ano podem não se realizar devido a eventos imprevistos, a morte, por exemplo, crises financeiras, a decisão pastoral de mudar de igreja em virtude de um convite, entre outros. Muitas coisas podem acontecer. No entanto, isso não deve gerar ansiedade, pois cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Observe que Paulo tinha uma intenção maravilhosa de passar pela Macedônia, supervisionar a Macedônia, ir para a igreja de Corinto, e Paulo ainda diz, da igreja de Corinto ainda vai fazer outras viagens. Mas Paulo diz, se o Senhor permitir. E aqui é interessante, irmãos, porque Paulo não está usando uma expressão de forma frustrada, mas Paulo está consciente e submisso que o Senhor pode mudar os planos. Ele reconhece que Deus pode mudar tudo, alterar tudo. Como vai acontecer? As Escrituras, irmãos, frequentemente destacam que os ímpios são os ímpios que planejam sem considerar Deus. Você lembra do que Tiago disse? E uma coisa muito interessante, no capítulo 4, verso 13 a 16, resiste o seguinte: prestem atenção. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece em um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. O alerta de Tiago é fundamental. O que ele está dizendo? Considerem, os planos nunca podem ser delineados sem considerar Deus, aquele que sustenta a vida e dirige tudo e todos. Planejar sem levar em conta o divino, Tiago está dizendo, é soberba, é comportamento maligno. Planejar sem a devida reflexão sobre a soberania divina é agir como demônios soberbos, que inevitavelmente caem, pois Deus jamais perderá o trono para a nossa vontade. E isso deve nos alertar, pois com frequência nós produzimos a expressão, se Deus quiser, mas de maneira mecânica, sem a devida consciência santa,
Portanto, é válido planejar, fazer anotações, elaborar planos, mas compreendendo que tudo depende da vontade de Deus. Devemos planejar, cientes de que, por vezes, esses planos serão alterados pelos desígnios de Deus. Muitos dos nossos planos não irão se concretizar, porque Deus não quer que se concretize. Que você fique ciente disso. Pastor, o senhor acabou de dizer que está fazendo bastante planos. Estou, muitos, desde o início de dezembro. Mas eu tenho a plena consciência que muitos deles não irão se concretizar, porque o Senhor, assim, não vai querer que se concretize. Por isso que Tiago, Paulo dizem, se Deus permitir. Se Deus permitir. Mas, pastor, os meus planos são planos santos, são planos corretos, eles não são planos pecaminosos, são planos tipos de Paulo, fazer trabalhos para o reino, crescer, ou seja lá o que for, e humanamente falando, são planos positivos. Paulo queria visitar a Macedônia, supervisionar aquelas igrejas, depois descer para Corinto, supervisionar a igreja de Corinto, mas Paulo disse, se o Senhor permitir, ainda que sejam planos louváveis, só se concretizarão se o Senhor quiser. Diante dessa verdade, irmãos, Paulo conclui com suas palavras finais. Veja o verso número 8 e 9. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim, e há muitos adversários. É interessante, irmãos, porque após explicar sua decisão de visitar a Macedônia e explicar o desejo de depois descer a cidade de Corinto, Paulo está dizendo, eu vou ficar em Éfeso, que é de onde ele está escrevendo a carta, e ele diz, eu vou ficar até o Pentecostes. E é interessante porque pode surgir na cabeça de alguém a indagação de o apóstolo dos gentios estaria planejando ficar na cidade de Éfeso no período da festa de Pentecostes, e por acaso ele é um judeu, porque isso é um judeu no sentido religiosamente falando, porque é uma festa judaica que remete à antiga tradição, e Paulo, que conheceu a Cristo, vai ficar numa festa judaica? A resposta é negativa, irmãos. O cerne é justamente porque, como se trata da festa judaica, é uma festa que atrai muitas pessoas. E Paulo enxergou essa festa como uma porta que se abre para um trabalho promissor. Embora seu interesse fosse estar com as igrejas, ele reconhecia que havia uma necessidade urgente. Embora o desejo louvável de supervisionar as igrejas, ele via diante dos seus olhos uma oportunidade, uma necessidade urgente de pregar o evangelho naquele momento, aproveitando a afluência de pessoas durante a festividade. Irmãos, isso nos leva a refletir que os planos futuros não devem obscurecer as responsabilidades presentes, porque muitas vezes a gente fica comprometidos com o futuro e frequentemente esquecemos as oportunidades que a providência nos oferece para nós vivermos o presente. Se você, por exemplo, planeja crescer em graça e em conhecimento, não espere para o próximo ano. Comece hoje a orar, ler as Escrituras e trace um plano para que em 2024 você intensifique mais essa prática. Ou seja, existem coisas para fazer agora.
o planejamento futuro não deve anular a nossa responsabilidade diante do que a providência tem colocado em nossas mãos. Não devemos deixar para amanhã o que Deus tem colocado diante de nós para fazermos hoje. Mas uma outra coisa chama a atenção. Veja, irmãos, que interessante, porque Paulo compartilha uma informação crucial. Eu vou ficar em Éfeso até o Pentecoste. Uma porta se abriu aqui. E há muitos adversários. O livro de Atos, irmãos, registra inúmeros problemas em Éfeso. Atos 19, você pode ver isso. Que são problemas que surgem em decorrência da pregação de Paulo na cidade. Muitos conflitos aconteceram, vendedores ambulantes criaram problemas com Paulo. É provável que Paulo, quando escreve esta carta, Paulo já esteja visualizando outros problemas, inúmeros problemas que iriam surgir. O próprio Paulo, no capítulo 15, já informa a igreja que tem lutado com feras em Éfeso. E Paulo está provavelmente antecipando que quando ele for expor o evangelho, e acontece isso mesmo, muita confusão, você pode ler em Atos 19, ele vai sair de Éfeso fugido, porque vai haver uma perseguição. Então Paulo já está prevendo que isso vai acontecer. Apesar disso, consciente dos obstáculos, ele compreendia que tudo estava dentro da vontade de Deus. Ele mesmo sabendo que iria ter o enfrentamento, iria ter conflitos, problemas, a vida dele seria ameaçada, ainda assim ele vê que Deus abriu uma porta para ele pregar o evangelho, e ele diz: eu vou ficar aqui. Há muitos adversários. A comunidade eclesiástica, ela deve internalizar que a vontade divina nem sempre nos isenta de contratempos. Em alguns casos, irmãos, os problemas estão intrínsecos nos decretos divinos. Essa percepção é crucial, pois muitas vezes, por exemplo, os ministros, os líderes das igrejas, eles têm a percepção, têm a tendência de escolher igrejas que apresentem menos desafios. Eu quero ir para tal igreja porque lá tem menos problemas. Confesso, irmãos, que ao analisar esse texto durante essa semana, a minha perspectiva mudou. Eu acho que alguns aqui já ouviram dizer o que eu muitas vezes afirmei, que não deixaria minha posição atual para ir para uma outra igreja, revitalizar outra igreja, porque eu sempre disse que eu sou incapaz e não tenho mais condições para tal tarefa. Quando eu li esse texto, no entanto, eu percebo agora que se o Senhor abrir uma porta, ainda que seja problemática, eu devo seguir, mesmo que isso envolva enfrentar adversidades, pois o que importa é fazer a vontade de Deus, Paulo está dizendo. Ainda que houvesse muitos desafios, Paulo disse: eu vou ficar, porque diante da adversidade eu vou pregar o evangelho. É uma porta que está sendo aberta para o anúncio do reino. Nós, irmãos, devemos compreender essa questão numa forma também, numa perspectiva que muitas vezes nós falhamos. Uma característica comum em nossos planos é o desejo de controle. Uma das coisas que você talvez não perceba é que quando você planeja, você tem a intenção de ter o controle de todas as esferas da sua vida. E óbvio, se você organiza, se você planeja, você está querendo evitar todo tipo de adversidade. No entanto, irmãos, o que Paulo está dizendo é vital entender que muitas vezes os conflitos são parte integrante da vontade de Deus e precisamos enfrentá-los. É plano de Deus nos depararmos com os problemas e enfrentarmos. Algumas vezes, em algumas situações,
Deus vai desfazer nossos planos e vai nos preencher com desafios, e é importante entender que a mão do Senhor estará lá para conduzir tudo. Deus não é somente Deus da calmaria, é também Deus da tempestade. Ele é também Deus do caos aparente. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Por isso que nós devemos compreender e sempre nos lembrar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e tudo funciona para o nosso benefício. Até as adversidades são postas para nos beneficiar. Como assim, irmãos? Caminhando para o final, Deus planejou a criação de todas as coisas e formulou um plano para redimir o homem. Ele traçou um plano eterno para nos salvar, independente dos nossos planos. Cristo morreu e ressuscitou, cumprindo perfeitamente cada etapa desse plano. Óbvio, esse plano era o único que não podia falhar. E não falhou. Nossos planos, eles podem falhar, mas em nós deve sempre prevalecer a consciência de que o plano maior já foi cumprido. O maior plano que deveria começar e ser executado, ele já fora cumprido. A redenção era o único plano que não poderia falhar, que deveria chegar ao fim, ser concretizado, e assim foi feito. Por isso, o plano maior já foi cumprido. Nós estamos num mundo, irmãos, de incertezas, onde nossos planos podem ser abalados, frustrados e muitas vezes sobrecarregados com adversidades, mas o plano divino permanece inabalável. Quando nós olhamos para esse texto, devemos entender que diante dos desafios, adversidades, planos, o Senhor cumpriu o seu propósito redentor por meio de Cristo. E Ele continua a tecer sua soberana vontade em nossas vidas. Enquanto enfrentamos as vicissitudes do cotidiano, recordemos que somos parte de um plano eterno, e em sua sabedoria Deus conduzirá cada passo, mesmo quando nossos planos parecem desmoronar diante de nós. O que Paulo está nos ensinando é que não há pecado em planejar, mas devemos ter a consciência, se o Senhor assim o permitir, se for da vontade do Senhor. Sei que você deve estar fazendo muitos planos, contas, ajustes, enfim, muita coisa você está em vista para o próximo ano. Mas você já se perguntou: e se Deus não permitir? E se Deus não permitir? E se Deus quiser que você fique em Éfeso? Porque uma porta se abriu e há muitos adversários lá. E se sua viagem de 3 meses para curtir o inverno em Gramado for só de passagem, porque você vai ter que ficar em Éfeso, como você reagirá?
frustrado ou grato, porque a providência divina frustrou os seus planos. Interessante, irmãos, porque estava vendo uma reportagem sobre atrasos. E uma pessoa marcou uma viagem. Ela se programou, saiu cedo para chegar na rodoviária bem antes. Uma programação já antiga. Pegou um trânsito. Houve um acidente grave e a via ficou impossibilitada de circulação. Não era um trânsito em que você corria, ainda devagar você ainda conseguia movimentar. Não, o trânsito parou, algum veículo, alguma coisa ficou na via e não tinha como passar. Ela se atrasou, não pegou o ônibus, e aí o ônibus sai numa das estradas do Brasil. O motorista perde o controle porque estava chovendo muito. O ônibus cai numa ribanceira e todos os passageiros morrem. Que providência. Que atraso, hein? Quando nós entendemos, irmãos, se o Senhor permitir, como um governo inteligente e soberano que sabe de todas as coisas, a gente descansa, convicto de que foi o melhor para nossas vidas. Que o Senhor te abençoe, que isso esteja em sua mente nesse ano que se avizinha, para a glória do Senhor. Amém. Pai, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, pelas Suas misericórdias sobre nós, por nos lembrar, ó Deus, de algo tão importante que muitas vezes nós esquecemos. Esquecemos da Tua provisão, Senhor, do Teu sustento. E muitas vezes objetivamos governar nossas vidas por meio de nossos planos, mas nós sabemos, Senhor, que o governo é Teu. E nossos planos, eles estão anotados, sendo anotados, calculados, mas que a Tua vontade prevaleça, Senhor, para a glória do Teu nome. Que a Tua vontade prevaleça, Senhor. Ainda que nossos planos sejam louváveis, o Teu é soberanamente maior do que os nossos. Em nome de Cristo, Senhor. Amém. Vamos louvar, meus irmãos, ao Senhor em resposta à sua